Imagine por um momento que você possui tudo o que sempre sonhou. Riquezas além da imaginação, rebanhos que se estendem até onde os olhos alcançam, servos leais, uma família unida. Agora imagine que, de repente, você precisa fazer uma escolha que pode custar tudo isso. Uma escolha entre manter o que conquistou ou preservar algo muito mais valioso, a paz. O que você faria? Bem-vindo ao 7º episódio de Origens, onde mergulharemos em uma das histórias mais profundas e reveladoras da jornada de Abraão. Hoje, você testemunhará escolhas que moldam destinos, batalhas que desafiam a fé, e um encontro misterioso que atravessa os séculos. Prepare-se, porque esta narrativa vai te surpreender do início ao fim. Após anos no Egito, Abrão retornava à terra que Deus lhe havia prometido. Mas ele não voltava da mesma forma que havia partido. O homem que descera ao Egito em busca de sobrevivência agora subia de volta como alguém transformado. Suas possessões se multiplicaram de maneira extraordinária. Prata, ouro, gado, ovelhas, servos, servas. A bênção divina era visível em cada aspecto de sua vida. Ao seu lado, caminhava Ló, seu sobrinho, que também havia prosperado imensamente durante essa jornada. Os dois homens seguiam juntos, seus rebanhos imensos movendo-se como ondas vivas através da terra árida. O sol escaldante batia sobre eles enquanto avançavam em direção ao Negueb, aquela região seca ao sul de Canaã. Abrão conhecia bem aquele caminho. Era o mesmo percurso que havia feito anos antes, quando sua fé ainda era jovem, quando suas dúvidas ainda o assombravam em cada passo. Mas agora, algo havia mudado dentro dele. A experiência no Egito, por mais difícil que tivesse sido, havia refinado sua confiança no Deus que o chamara. Eles continuaram sua jornada até chegarem entre Betel e Ai, exatamente ao lugar onde Abrão havia construído um altar na primeira vez que atravessara aquela terra. Ali estava o altar, ainda de pé, testemunha silenciosa de uma promessa feita sob as estrelas. Abrão parou diante daquela estrutura de pedras empilhadas e por um longo momento, simplesmente olhou. Memórias inundaram sua mente. Ele se lembrava do dia em que suas mãos, ainda inexperientes na fé, haviam colocado cada pedra naquele lugar. Lembrava-se de como havia clamado ao nome do Senhor, de como sua voz havia tremido ao pronunciar aquelas primeiras orações em terra estranha. E então, ali mesmo, diante daquele altar antigo, Abrão tornou a invocar o nome do Senhor. Sua voz ecoou pela paisagem, carregando gratidão, adoração e uma renovação de compromisso. Este não era mais um homem fugindo de suas circunstâncias. Este era um homem retornando às suas raízes espirituais, reconectando-se com o propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Mas enquanto o espírito de Abrão encontrava paz naquele reencontro com o sagrado, outro problema começava a se manifestar ao seu redor. Ló, seu sobrinho, também havia se tornado extremamente rico. Suas tendas se multiplicavam, seus rebanhos cresciam dia após dia. E nisso residia o início de um conflito inevitável. A terra simplesmente não podia sustentá-los juntos. Pense nisso por um momento. Aqui estavam dois homens, família pelo sangue, unidos pela jornada, abençoados pela mesma fonte divina. E ainda assim, a própria abundância que receberam começava a criar tensão entre eles. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar. Não eram discussões pequenas ou insignificantes. Eram confrontos intensos sobre cada poço de água, cada pedaço de pasto verde, cada espaço onde seus animais pudessem se alimentar. A cada dia que passava, a atmosfera ficava mais tensa, os olhares mais hostis, as palavras mais duras. E havia outro fator complicando tudo isso: os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Eles observavam tudo. Cada conflito entre os servos de Abrão e Ló era testemunhado pelos povos locais, manchando o testemunho daqueles que serviam ao Deus único. Abrão percebia tudo isso. Via como a situação se deteriorava, como a unidade que um dia existira entre ele e Ló estava se fragmentando sob o peso de suas posses. E então, ele tomou uma decisão. Uma decisão que revelaria o verdadeiro caráter deste homem de fé. Abrão procurou Ló e disse: Não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim.
Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita, irei para a esquerda. Deixe isso penetrar por um momento. Abrão era o mais velho. Pela cultura e tradição daquela época, ele tinha todo o direito de escolher primeiro. Ele poderia ter exigido a melhor terra, os melhores recursos. Afinal, havia sido ele quem trouxera Ló nesta jornada desde o princípio. Mas Abrão escolheu um caminho diferente. Ele escolheu a paz acima do privilégio. Escolheu a generosidade acima dos direitos. Escolheu confiar em Deus em vez de lutar por sua posição. E você, como responderia em uma situação assim? Quando suas conquistas, seu esforço, seu suor estão em jogo, você conseguiria colocar o relacionamento acima dos seus direitos? É fácil falar sobre generosidade em teoria, mas quando o momento chega, quando você realmente precisa abrir mão de algo valioso, aí é que se revela quem você verdadeiramente é. Ló levantou os olhos e examinou toda a campina do Jordão. O que ele viu foi de tirar o fôlego. Toda aquela região era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era verde, exuberante, próspera. Os rios corriam abundantemente. A vegetação era rica. Para alguém cujos rebanhos precisavam de pasto e água constantemente, aquilo parecia o paraíso na terra. Isto era antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, então aquelas cidades ainda estavam em seu apogeu, florescendo em comércio e riqueza. Ló fez sua escolha. Ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim, os dois homens se separaram. Abrão permaneceu na terra de Canaã, enquanto Ló armou suas tendas até Sodoma. Mas o texto bíblico não deixa passar um detalhe crucial: os homens de Sodoma eram extremamente maus e pecadores contra o Senhor. Ló via apenas a superfície, a beleza externa, a prosperidade material. Mas havia algo podre no coração daquela sociedade, algo que ele não conseguia perceber ou talvez escolhesse ignorar. Ló se aproximava cada vez mais de Sodoma. Suas tendas, que inicialmente estavam apenas voltadas para aquela direção, gradualmente se moveram até estarem bem perto da cidade. Ele foi atraído pela conveniência, pelo comércio, pelas oportunidades. Não percebeu que estava fazendo mais do que apenas uma escolha geográfica. Estava fazendo uma escolha espiritual. Estava se aproximando de um ambiente que eventualmente testaria tudo aquilo em que acreditava. Enquanto isso, Abrão ficou com o que restou. A terra montanhosa, mais difícil, menos óbvia em suas vantagens. Aos olhos humanos, parecia que Ló havia feito a escolha inteligente e Abrão havia ficado com a pior parte. Mas havia algo que Ló não sabia. Havia uma conversa prestes a acontecer que mudaria completamente a perspectiva de tudo isso. Depois que Ló se apartou, o Senhor falou a Abrão. Imagine essa cena. Ali estava Abrão, talvez observando ao longe as tendas de Ló desaparecendo no horizonte, talvez sentindo aquela pontada de solidão que vem quando alguém próximo parte. E então, naquele momento exato de aparente perda, Deus apareceu. Levanta os teus olhos, disse o Senhor, e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência, para sempre. Para sempre. Essa palavra ecoou no coração de Abrão. Não era uma promessa temporária, não era uma bênção limitada. Era uma aliança eterna. Deus continuou: farei a tua descendência como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, então também a tua descendência poderá ser contada. Pegue um punhado de terra em sua imaginação. Tente contar cada grão individual. Impossível, não é? Era exatamente essa magnitude da promessa divina. Deus não apenas estava confirmando sua promessa anterior. Ele estava expandindo-a, aprofundando-a, tornando-a ainda mais vívida e real para Abrão. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, disse Deus, porque eu a darei a ti. Era um convite para Abrão tomar posse, pela fé, daquilo que Deus estava prometendo. Para caminhar pela terra como quem já era seu dono, mesmo que ainda não a possuísse fisicamente. E foi exatamente isso que Abrão fez. Ele mudou suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que ficavam em Hebrom. E ali, mais uma vez, edificou um altar ao Senhor.
Este homem entendia algo fundamental: cada novo lugar, cada nova fase da jornada, precisava ser consagrada a Deus. Ele não apenas construía altares, ele construía marcos de encontros com o divino, lugares onde o céu tocava a terra, onde promessas eram renovadas e a fé era reafirmada. Agora, a história toma um rumo completamente inesperado. Porque enquanto Abrão vivia em paz, adorando ao Senhor e esperando no cumprimento das promessas divinas, uma guerra estava prestes a explodir. E essa guerra arrastaria Ló para o centro de uma tempestade de violência que ele nunca imaginou enfrentar. Aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guim. 4 reis poderosos, comandando exércitos formidáveis. Eles fizeram guerra contra 5 outros reis: Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Senabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zebuim, e o rei de Bela, que é Zoar. Uma aliança de 5 cidades contra uma coalizão de 4 impérios. O que estava em jogo? Poder. Território. Dominação. Por 12 anos, aquelas cidades da Campina do Jordão haviam servido a Quedorlaomer, pagando tributos pesados, submetendo-se ao seu domínio. Mas no 13º ano, algo mudou. Eles se rebelaram. Recusaram-se a continuar sob aquele jugo. Declararam sua independência. E Quedorlaomer não era o tipo de rei que tolerava insubordinação. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados a ele vieram com toda a força de seus exércitos. Eles não vieram apenas para reconquistar. Eles vieram para destruir, para esmagar qualquer vestígio de rebelião, para fazer um exemplo que nenhuma outra nação ousaria desafiar novamente. Sua campanha militar foi brutal e sistemática. Primeiro, derrotaram os refães em Asterote Carnaim, gigantes poderosos que caíram diante de sua força. Depois, os Zuzins em An, os Emins em Savec-Iriataim, os Oreus no Monte Seir até Euparã, que fica junto ao deserto. Era uma marcha de destruição. Cada cidade que resistia era arrasada. Cada povo que se opunha era esmagado. O terror se espalhava à frente dos exércitos invasores como uma sombra mortal. As histórias de suas conquistas chegavam antes deles, quebrando a moral de seus inimigos antes mesmo da batalha começar. Então voltaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Nada os detinha. Eram implacáveis, inexoráveis em sua marcha de conquista. E então, finalmente, chegaram ao Vale de Sidim, onde 5 reis rebeldes haviam se reunido para a batalha final. O Vale de Sidim era uma região peculiar, cheia de poços de betume. Aquela substância pegajosa e inflamável brotava da terra em diversos lugares, criando armadilhas naturais perigosas. E foi exatamente ali que os 5 reis escolheram fazer sua resistência. Talvez pensassem que conheciam melhor o terreno, que isso lhes daria vantagem tática. Talvez acreditassem que os poderosos exércitos invasores se confundiriam naquele campo de batalha traiçoeiro. A batalha foi feroz. O som de metal contra metal ecoava pelo vale. Gritos de guerra, urros de dor, ordens sendo berradas em múltiplas línguas. A poeira subia em nuvens, misturando-se com a fumaça e criando uma névoa de caos. Mas a habilidade e o número falaram mais alto. Os reis de Sodoma e Gomorra, vendo seus exércitos sendo destruídos, tentaram fugir. Mas na confusão e no pânico da retirada, muitos caíram nos poços de betume. Aqueles que buscavam escapar encontraram morte naquelas armadilhas pegajosas. Os que sobreviveram fugiram para os montes, abandonando tudo para trás. E então veio o saque. Os exércitos vitoriosos invadiram Sodoma e Gomorra. Tomaram todos os bens, todas as provisões de alimento, tudo de valor que puderam carregar. Mas não pararam aí. Levaram também os habitantes como prisioneiros. Entre eles estava Ló, o sobrinho de Abrão, junto com todos os seus bens. A escolha que Ló havia feito, aquela decisão de se aproximar de Sodoma pela prosperidade e conveniência, agora se revelava em toda sua consequência trágica. Ele estava sendo arrastado como prisioneiro de guerra, sua família aterrorizada, suas riquezas saqueadas. Um homem escapou. Apenas um, entre todo aquele caos e destruição.
E esse homem correu com toda a velocidade que suas pernas permitiam. Ele tinha uma missão: encontrar Abrão. Atravessou a região até chegar aos carvalhais de Manre, onde Abrão habitava. Ofegante, coberto de poeira e suor, ele finalmente encontrou o hebreu, como Abrão era conhecido ali. E entregou a notícia devastadora: Ló havia sido capturado. Abrão estava habitando com Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Estes eram aliados de Abrão, homens que haviam feito pacto com ele. Quando Abrão ouviu que seu irmão, como ele carinhosamente chamava Ló, estava prisioneiro, algo despertou dentro dele. Não era apenas indignação. Era determinação absoluta. Aquele homem de paz, aquele adorador que passava seus dias construindo altares e clamando ao Senhor, agora se tornaria um guerreiro. Abrão armou seus 318 homens nascidos em sua casa. Não eram soldados profissionais. Eram servos, homens treinados para cuidar de rebanhos, não para combate. Mas eram leais, eram corajosos, e estavam dispostos a seguir seu senhor até nas profundezas do perigo. Abrão não perdeu tempo recrutando um exército maior. Não enviou mensageiros pedindo ajuda a outras tribos. Ele simplesmente reuniu seus homens e partiu em perseguição. A marcha foi longa e árdua. Eles seguiram o rastro dos exércitos invasores, aquelas forças massivas que haviam derrotado reino após reino. 318 homens contra exércitos de milhares. Aos olhos humanos, era suicídio. Mas Abrão não estava confiando apenas em números ou estratégia militar. Ele estava confiando no Deus que havia prometido fazer dele uma grande nação. Se Ló morresse em cativeiro, o que seria dessa promessa? Se a família fosse destruída agora, como Deus cumpriria sua palavra? Eles perseguiram até Dan, no extremo norte da terra. E ali, Abrão elaborou um plano. Ele não atacaria de frente. Não tentaria vencer pela força bruta. Em vez disso, usaria inteligência, timing e o elemento surpresa. Dividiu seus homens em grupos. Esperou até a noite. E quando a escuridão envolveu tudo e os soldados inimigos dormiam, confiantes em sua vitória, Abrão atacou. Foi uma investida noturna magistral. Os homens de Abrão caíram sobre o acampamento inimigo como relâmpagos na escuridão. A confusão foi instantânea. Soldados acordando em pânico, sem saber de onde vinha o ataque, quantos eram os inimigos, qual direção tomar. Gritos ecoavam pela noite. O caos que os invasores haviam causado em tantas outras nações agora se voltava contra eles. Abrão e seus homens os feriram e os perseguiram até Obá, que fica à esquerda de Damasco. A perseguição continuou por quilômetros. Não foi apenas uma vitória, foi uma debandada completa. E Abrão trouxe de volta todos os bens. Trouxe também Ló, seu irmão, com todos os seus bens, e as mulheres, e o povo. Todos os que haviam sido capturados agora estavam livres. A missão impossível havia sido cumprida. Quando Abrão retornava da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Aquele homem que havia fugido da batalha, que havia visto sua cidade saqueada, agora estava diante do libertador. E então aconteceu algo extraordinário. Algo que revelaria ainda mais sobre o caráter de Abrão e sobre o plano misterioso de Deus. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este nome, Melquisedeque, significa rei de justiça. Salém, a cidade de que ele era rei, posteriormente seria conhecida como Jerusalém. E este homem não era apenas um rei. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui estava alguém que servia ao mesmo Deus que Abrão, numa terra cheia de adoradores de ídolos. Como isso era possível? Como poderia existir um sacerdote do Deus verdadeiro ali, quando Abrão pensava ser o único que conhecia o Senhor naquela região? Melquisedeque abençoou Abrão. Suas palavras atravessam o tempo. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Não foi apenas uma bênção cordial. Foi uma proclamação profética. Foi um reconhecimento de que aquela vitória não havia sido conquista humana, mas intervenção divina. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.
10% de todos os despojos de guerra. Era mais do que um gesto de gratidão. Era um reconhecimento de autoridade espiritual. Abrão, o homem a quem Deus havia feito promessas incríveis, reconhecia em Melquisedeque alguém maior, alguém através de quem Deus falava com autoridade especial. Este encontro misterioso seria lembrado por milhares de anos. Séculos depois, Davi escreveria sobre um rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Milênios depois, o autor da carta aos Hebreus conectaria este momento a Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Então o rei de Sodoma aproximou-se de Abrão com uma proposta. Dá-me as pessoas, disse ele, e os bens, toma-os para ti. Era uma oferta generosa. Abrão tinha todo o direito aos despojos. Pela lei de guerra daquela época, tudo que ele havia recuperado era legitimamente dele. As riquezas eram inimagináveis. Ouro, prata, gado, provisões. Ele poderia ter se tornado ainda mais rico num único dia do que havia se tornado em anos de trabalho. Mas Abrão levantou sua mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e jurou: não tomarei nem um fio, nem uma correia de sapato, nem coisa alguma de tudo que é teu. Não foi apenas uma recusa. Foi um juramento solene. Abrão estava declarando que sua provisão não viria das riquezas de Sodoma. Que ele não seria devedor daquela cidade corrupta. Que sua bênção vinha do Deus Altíssimo, e somente dele. Ele fez apenas uma exceção, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Que estes tomem a sua parte. Era justo. Seus aliados haviam arriscado suas vidas. Eles mereciam sua recompensa. Mas quanto a Abrão? Ele não tomaria nada que pudesse comprometer sua integridade ou sua dependência de Deus. Pense neste momento. Abrão acabará de vencer uma batalha impossível. Acabará de provar sua coragem, sua capacidade de liderança, sua força militar. E agora, no momento em que poderia capitalizar tudo isso, quando poderia colher os frutos financeiros de sua vitória, ele escolhe recusar. Não por orgulho. Não por desprezo às riquezas. Mas porque ele entende algo fundamental: a fonte de sua bênção é Deus, não as circunstâncias. A história de Abrão e Ló nos mostra dois caminhos. Ló escolheu baseado no que os olhos podiam ver. Escolheu a planície verde, as cidades prósperas, a conveniência material. E essa escolha quase custou tudo a ele. Abrão, por outro lado, continuamente escolhia baseado em princípios invisíveis. Escolhia a paz sobre o privilégio. Escolhia a generosidade sobre os direitos. Escolhia confiar em Deus em vez de confiar em suas próprias habilidades de garantir prosperidade. E no final, quem realmente prosperou? Ló se viu arrastado como prisioneiro da cidade que escolhera. Suas riquezas saqueadas, sua família aterrorizada, sua vida quase destruída. Só foi salvo porque Abrão arriscou tudo para resgatá-lo. Enquanto isso, Abrão, que havia escolhido aparentemente a pior parte da terra, recebeu uma confirmação ainda maior das promessas divinas. Toda a terra seria dele. Seus descendentes seriam incontáveis. E mais do que isso, ele teve o privilégio de ser abençoado por Melquisedeque, aquele sacerdote misterioso do Deus Altíssimo. Estas narrativas não são apenas história antiga. São espelhos onde podemos ver nossas próprias escolhas refletidas. Quantas vezes escolhemos baseados apenas no que parece vantajoso aos olhos? Quantas vezes nos aproximamos de Sodomas modernas, atraídos pela prosperidade superficial, ignorando a corrupção que existe por baixo da superfície brilhante? E quando temos a oportunidade de fazer a escolha generosa, a escolha que preserva relacionamentos e honra a Deus, conseguimos abrir mão de nossos direitos como Abrão fez? A fé de Abrão não era cega. Era fundamentada em experiências reais com Deus. Cada altar que ele construía era um memorial de um encontro, de uma promessa, de uma intervenção. E essa fé se manifestava em escolhas práticas e radicais. Ele não apenas acreditava em Deus teoricamente. Ele vivia de acordo com essa crença, mesmo quando custava caro, mesmo quando parecia irracional aos olhos humanos. E o que dizer do encontro com Melquisedeque?
Aqui estava um homem que surgia misteriosamente na narrativa, trazendo pão e vinho, abençoando em nome do Deus Altíssimo. Não havia templo ainda. Não havia lei de Moisés. Não havia todo o sistema religioso que viria séculos depois. E ainda assim, aqui estava um sacerdote, servindo ao Deus verdadeiro, numa cidade que se tornaria o centro espiritual de Israel. Este encontro nos lembra que Deus sempre teve seu povo, seus adoradores, seus representantes em lugares inesperados. Abrão não era o único que conhecia Deus. Havia outros, em outros lugares, de outras formas, servindo ao mesmo Senhor. E quando esses adoradores se encontravam, havia reconhecimento mútuo, honra recíproca, bênção compartilhada. A recusa de Abrão em aceitar os despojos de Sodoma nos ensina sobre integridade numa era onde essa palavra parece ter perdido seu valor. Ele entendeu que algumas conquistas financeiras vêm com cordas invisíveis amarradas. Que aceitar certos tipos de provisão pode comprometer nossa liberdade espiritual. Que há momentos onde o mais sábio a fazer é recusar, mesmo quando temos todo o direito de aceitar. Ele também nos mostra que fé verdadeira não é passividade. Quando Ló estava em perigo, Abrão não ficou esperando que Deus resolvesse magicamente a situação. Ele não disse, bem, se Deus quiser que Ló seja salvo, ele o salvará. Não. Abrão reuniu seus homens, desenvolveu uma estratégia, assumiu riscos enormes, e agiu. Mas agiu com a confiança de que Deus estava com ele, de que a vitória viria não por sua força, mas pela presença divina. E quando a vitória veio, ele não se engrandeceu. Não saiu proclamando sua própria habilidade militar. Não construiu monumentos à sua coragem. Em vez disso, deu o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo que tudo vinha de Deus. Recusou os despojos, declarando que sua provisão estava na promessa divina, não nos acasos da guerra. Estas histórias nos confrontam com perguntas essenciais. Onde está nossa confiança realmente depositada? O que estamos dispostos a sacrificar pela paz? Como respondemos quando temos a oportunidade de nos enriquecer de formas que podem comprometer nossa integridade? Quando aqueles que amamos estão em perigo, temos a coragem de agir, confiando que Deus estará conosco. A jornada de Abrão nos mostra que fé não é a ausência de desafios. É a maneira como navegamos através deles. Não é nunca ter que fazer escolhas difíceis. É ter um fundamento que guia essas escolhas mesmo quando custam caro. Não é viver livre de conflitos. É saber onde está nossa verdadeira segurança quando os conflitos surgem. E talvez a lição mais profunda de todas seja esta: Deus está construindo algo muito maior do que podemos ver. As promessas que ele fez a Abrão naquele momento não eram apenas sobre aquele homem ou aquela geração. Eram sobre nações que viriam. Sobre uma linhagem que culminaria no próprio Salvador. Sobre uma aliança que alcançaria não apenas os descendentes físicos de Abrão, mas todos aqueles que, como ele, escolheriam crer. Cada altar que Abrão construiu apontava para um futuro onde haveria um templo. Cada sacrifício prefigurava o sacrifício definitivo. Cada promessa era um fio numa tapeçaria que Deus estava tecendo através dos séculos. E Abrão, sem entender plenamente tudo isso, confiava. Obedecia. Adorava. E nisso, tornava-se não apenas um homem de fé, mas o pai de todos aqueles que creriam. Sua história continua ecoando porque somos chamados a viver o mesmo tipo de fé. Uma fé que escolhe generosamente. Uma fé que age corajosamente. Uma fé que recusa comprometer-se. Uma fé que constrói altares não para impressionar pessoas, mas para encontrar-se com Deus. Uma fé que olha além das aparências e vê as promessas invisíveis. Uma fé que, no final, descobre que Deus sempre foi fiel, sempre esteve presente, sempre cumpriu sua palavra. E assim termina este capítulo da jornada de Abrão. Mas sua história está longe de acabar. As promessas ainda aguardam um cumprimento completo. Os desafios ainda virão. E através de tudo, um homem continuará aprendendo o que significa caminhar com Deus numa terra que ainda não é sua, confiando em promessas que ainda não se materializaram completamente, vivendo pela fé numa era onde fé parece loucura aos olhos. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se, as escolhas de hoje constroem os caminhos de amanhã.
Não viva guiado apenas pelo que os olhos veem, mas pelo que Deus já prometeu sobre você. Se inscreva, acompanhe os próximos episódios e continue essa jornada conosco. Aqui, cada capítulo revela não apenas a origem da humanidade, mas as raízes da fé que transforma destinos. Até o próximo episódio. E que o Deus Altíssimo, o mesmo que guiou Abrão, continue guiando você. Faíscas.